Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre depressão. É um assunto que muita gente fala, mas que poucas pessoas conhecem realmente sobre o assunto. Então, se você quer saber um testemunho sobre depressão, assiste o vídeo até o final. Eu posso dizer que eu sei o que é depressão, porque eu vivi na pele essa experiência. Mais ou menos uns 11 anos atrás, eu e meu marido começamos a fazer um tratamento para engravidar. Eu tinha dificuldade de engravidar porque eu tenho ovários micropolicísticos. Para quem não sabe, os ovários micropolicísticos dificultam a mulher engravidar. Nós começamos a fazer o tratamento para induzir a ovulação e ficamos monitorando no ultrassom. Nós fizemos isso no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês e nada. Eu acredito que esses remédios que eu tomei para induzir a ovulação desregularam totalmente meus hormônios. E aí um certo dia eu fui para a casa da minha mãe, deitei lá na cama e comecei a chorar compulsivamente, com angústia no peito, e eu só chorava. E ela me perguntou o que era e eu não sabia nem dizer o que é que eu estava sentindo. Ela me sugeriu que a gente procurasse uma psicóloga. Então nós procuramos a psicóloga. Na primeira consulta eu comecei a falar o que eu estava sentindo, angústias, tristeza, falta de esperança. E ao invés dela me motivar, ela disse: realmente seu problema é muito sério. E aquilo me desmotivou totalmente, né? Eu saí de lá muito triste, angustiada, e eu fiquei meio decepcionada com psicólogos naquela época. Então as coisas foram piorando, eu comecei a ficar cada vez mais desanimada, triste, angustiada, e eu não sabia o que fazer. Naquela época não se falava muito sobre depressão, era um assunto pouco comentado e as pessoas tinham muito preconceito com esse assunto. Geralmente as pessoas na igreja achavam que se você orasse por alguém que estivesse com depressão, a pessoa seria curada e ela não precisava buscar os médicos. Mas esse foi um dos maiores enganos que eu tive naquela época. Por quê? Com medo do que as pessoas iriam pensar se eu buscasse um médico, porque daí eu estaria demonstrando falta de fé. Eu acabei adiando a consulta médica. Continuei sofrendo insônia, tristeza, desesperança, sem vontade de fazer nada. Eu estava me esforçando para fazer, mas eu não tinha mais vontade de fazer o que eu fazia antes. Eu resolvi procurar a segunda psicóloga. A segunda psicóloga era cristã, então eu achava que ela entenderia um pouco mais do meu problema. Só que na primeira consulta eu sento lá na frente da psicóloga, ela começa a anotar tudo aquilo que eu estava sentindo, que eu estava dizendo, e para minha surpresa ela começa a dormir. Ela vai caindo assim para frente, fecha os olhos e começa a dormir. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acredito que essa mulher deve estar precisando bem mais de ajuda do que eu. Fui embora mais uma vez decepcionada, mas graças a Deus que um dia eu pude tirar totalmente essa má impressão dos psicólogos que eu tinha. Um certo dia me indicaram um livro da Joyce Meyer chamado O Campo de Batalha da Mente. Eu comecei a ler esse livro e eu fui profundamente confrontada logo nos primeiros capítulos, quando ela diz assim: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso está escrito lá em Provérbios 23, no versículo 7. E eu comecei a fazer meio que uma terapia comigo mesma. Eu comecei a pensar, o que eu estou pensando sobre mim? Quais são os meus pensamentos sobre o meu futuro? Quais são os meus planos de futuro? E eu comecei a ver que eram só pensamentos de tristeza, de derrota, de desesperança. Se a gente cuidasse um pouco mais dos nossos pensamentos, como a gente cuida da nossa beleza exterior, eu acredito que não existiriam tantas pessoas tristes, decepcionadas, frustradas com a vida. Comecei a ter uma certa melhora. Por quê? Porque eu comecei a vigiar aquilo que estava passando pela minha mente. O tempo foi passando, eu tive uma certa melhora.
um pastor foi pregar na nossa igreja. Deus falou profundamente ao meu coração em Oséias 2,14, que fala assim: eu te levarei para o deserto para lhe falar ao teu coração e transformarei o vale da desgraça numa porta de esperança. Deus começou a colocar como se fosse uma tela assim na minha frente e começou a me mostrar todos os dias que Ele estava ali cuidando de mim, apesar daquela tristeza, apesar daquele sentimento de derrota, e Deus estava cuidando da minha vida. Mas aconteceu uma tragédia na nossa família que abalou todas as pessoas. Nessa época a depressão voltou de uma forma muito forte. Eu comecei a ter pensamentos de morte, pensamentos de loucura. Eu fechava o olho, eu me imaginava pulando de um prédio, eu imaginava que eu estava num manicômio. E eu não queria pensar aquilo, eu não queria ter aquele tipo de pensamento, mas eu estava tendo dia após dia. Comecei a ter insônia, não só dificuldade para dormir, mas eu passei 1, 2, 3, 4, 5 dias sem dormir e aquilo estava me levando a um esgotamento físico. Chegou um certo dia no ápice da doença, quando eu estava muito debilitada, sem dormir, com pensamentos de morte, de loucura, eu pensei em planejar tirar minha própria vida. E eu pensei, como que eu posso pensar nisso se eu sou cristã? E eu ficava me questionando dia a dia como é que eu estava com aqueles pensamentos e me culpando por ter aquele tipo de pensamentos. Um certo dia eu saí de casa certa de que eu iria tirar minha própria vida. E quando eu cheguei no mercado, que eu ia comprar algum tipo de veneno para tomar, o Senhor falou profundamente ao meu coração: o que você está fazendo aí? Foi quando eu saí correndo, peguei o carro, fui para casa, e quando eu cheguei em casa, o meu marido estava ajoelhado orando por mim. Certo dia, eu deitada na minha cama, dia 21/8, no dia do meu aniversário, eu fiz uma oração para Deus e eu disse assim: Senhor, se tu ainda tens algo na minha vida para realizar, por favor, me dá um sinal. Quando eu terminei de fazer essa oração, eu só pensei na oração, o celular tocou. Quando eu atendi, era o meu marido dizendo que tinha uma consulta com uma psicóloga cristã e que se eu quisesse ir, eu me arrumasse, que ele iria me buscar. E era muito difícil marcar uma consulta com aquela psicóloga, mas ela abriu uma exceção para mim. E eu rapidamente fui, mesmo sem vontade de me levantar da cama, eu fui. Chegando lá, ela me recebeu com muito amor, muita atenção, e ela me conscientizou do meu problema. O que eu estava passando era uma depressão profunda, e ela chamou meu marido na sala, nós começamos a conversar juntos, e ela disse que ia precisar de mais uma ajuda, que seria um psiquiatra, e que nós seríamos uma equipe e que nós íamos sair dessa. E naquele dia eu fiquei muito angustiada, porque eu não tinha noção do quanto era sério aquilo tudo que eu estava passando. A depressão é uma doença, ela não é uma tristeza, um momento de angústia, mas ela é uma doença e ela mata, e ela tem matado muitas pessoas, e a gente precisa desmistificar o que realmente é e o que não é. Então, mesmo com muito preconceito, eu busquei uma ajuda de um psiquiatra, ele me passou 3 remédios para tomar, e naquela época eu achava que eu realmente estava ficando doida. Comecei a tomar os remédios e comecei a ter uma grande melhora na parte física. Uns 2 ou 3 meses depois, que eu já estava no psiquiatra e na psicóloga, eu soube de uma instância chamada Estância Paraíso, que recebe pessoas de todo o Brasil para cuidar em relação à depressão, em relação à síndrome do pânico, distúrbio bipolar. Peguei o avião, fui para Belo Horizonte, comecei a ser tratada fisicamente, espiritualmente e emocionalmente lá. Eu passei 12 dias nesse lugar e quando terminou aquele tratamento, eu voltei para minha cidade e até esqueci de trazer os remédios de volta. Eu realmente tinha sido curada por Deus, através dos médicos, através das pessoas que nos auxiliaram, através dos exercícios. Você precisa procurar um psiquiatra se necessário, fazer terapia com psicólogo se necessário, porque a depressão é uma doença que ela deixa totalmente desequilibrado a química do cérebro. Se você não tratar da devida forma, ela pode te levar à morte. Deus pode curar a depressão. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer,
Mas aquilo que você não pode, Deus vai fazer o impossível pela sua vida. Se você conhece alguém que teve depressão ou que está enfrentando esse momento, compartilhe esse vídeo. Mostra para essa pessoa que existe esperança, que Deus pode curar. A depressão não é só uma tristeza. Você precisa detectar se a partir de uma semana, a partir de 15 dias, a sua tristeza não vai embora, você precisa procurar um médico. E que com a ajuda dos médicos, você pode ser restaurado da depressão. Deus te abençoe, que esse vídeo traga esperança para pessoas que têm enfrentado depressão. Eu posso dizer que eu fui curada da depressão e depois de 11 anos eu nunca mais precisei tomar nenhum remédio, nem fazer terapia, porque o Senhor me curou.